Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é da Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre pré-processadores, ou mais objetivamente sobre SAS. Ou seja, como a gente utiliza. Muita gente me pergunta se SAS é de comer, se é absorvente feminino. E eu vou falar para vocês que o SAS é muito mais produtivo e performático do que vocês imaginam, os meus amigos, quando nós falamos sobre pré-processadores. O que os pré-processadores fazem? Além deles darem performance ao nosso código CSS, no caso do SAS, do LESS ou de outros que a gente tem aí no mercado, eles fazem basicamente, eles dão para nós a possibilidade de utilizar funções, mixins, variáveis, includes e outros vários tipos de coisas diretamente no nosso CSS. Ou seja, imagine que você tem 1000 linhas de código e você queira nessas 1000 linhas de código reduzir, por exemplo, para 500 linhas, porque você tem várias estruturas de repetição. Então, uma maneira de você fazer isso é utilizando o SAS ou outro pré-processador que você goste, ok? Eu vou trabalhar aqui com o SAS, principalmente por causa da chegada do Bootstrap 4, com essa mudança aí totalmente para o SAS, e também para que vocês aprendam como fazer alterações em variáveis quando estiver utilizando o Bootstrap 4, ou como trabalhar diretamente com o SAS nos seus projetos, ok? Então, pessoal, a gente precisa de duas coisas. Aqui no sas-lang.com você acompanha toda a documentação referente ao SAS para que você comece a trabalhar com ele. Se vocês virem aqui em Install, ele vai falar que você tem duas opções de instalação. A Applications ou a Command Line. Se você estiver utilizando o Linux, você tem que instalar o Ruby, que eu vou ensinar agora, e aplicar esse comando. Se tiver o Windows, você vai aplicar o Ruby, vai instalar o Ruby, e eu vou ensinar vocês a trabalharem aqui com os comandos. E no Mac não precisem se preocupar, porque ele já está nativamente pré-instalado. Então, para a gente instalar o Ruby, que é necessário para a gente utilizar aí o nosso SAS, a gente vai vir aqui rubyinstaller.org/downloads e a gente tem as versões do Ruby aqui para trabalhar, ok? Então a gente tem zip, tem 1 milhão aqui de opções. Então, no meu caso, eu estou trabalhando com uma arquitetura de sistema de 64 bits, então eu vou baixar o Ruby 2.2.3, que é a versão de 64 bits para o meu sistema, ok? Então, depois a gente baixar, ele vai gerar aí para nós esse SXZ, né, esse executável. E aí você pode executar e fazer a instalação, é bem intuitiva, é só next e concluir, ok? E aí o que ele vai fazer para nós? Ele vai instalar aqui na nossa máquina, pessoal, algumas coisas. Ele vai instalar aqui, se eu digitar Ruby na minha barra de pesquisa, algumas coisas, como por exemplo, uma documentação de server, um Ruby mais interativo de prompt de comando e o próprio prompt de comando para você poder fazer os seus comandos diretamente no command do Ruby, ok? Então nós vamos utilizar ele. Basicamente, para a gente começar isso, vocês vão vir aqui em propriedades e nós vamos setar o caminho aqui onde nossa aplicação vai estar. Isso varia muito. Se você deixar o padrão do Ruby, ele vai jogar lá no users de novo, e ele vai jogar lá numa pasta qualquer para poder criar esse diretório. Então, ou você inicia o seu projeto por aqui, na parte de propriedades, ou você usa o command para poder iniciar. Eu, particularmente, gosto muito de inserir aqui no caminho do iniciar, porque eu acho que fica mais intuitivo e mais fácil, ok? Então, beleza. Depois de você ter feito isso, eu vou digitar aqui. Então, eu vou abrir o prompt de comando, ok, do Ruby. E ele vai abrir aqui para mim, diretamente no diretório, onde eu quero criar todos os meus arquivos pré-compilados, os meus CSS, e ele vai mostrar aqui para vocês o Ruby e a versão que ele se encontra, 2.2.3, que foi a que a gente baixou, ok? E a última revisão que teve, e coisas assim do gênero e arquitetura. Bem tranquilo, não? Então, pessoal, é o seguinte, eu estou aqui com o meu Sublime Text 2 aberto, um arquivo bem básico, ok? Lembrando que essa aula é para dois tipos de pessoas, aquelas que estão começando e aquelas que já têm uma noção básica e quer aprofundar um pouco mais, ok? Então eu vou dar uma pincelada geral sobre como utilizar o Ruby, o SAS basicamente, e depois eu vou ensinar a criar um botão gelatinoso simulando mais ou menos esse efeito aqui, ok? Só para que vocês entendam o princípio de como utilizar o SAS. Bem tranquilo, nada tão difícil, mas merece bastante atenção para não se confundir aí. E é uma das tecnologias mais usadas no mercado, então vale a pena, ok? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu estou aqui com o meu Sublime Text 2 aberto, você pode estar utilizando o editor que você queira. E eu criei aqui dentro da minha pasta Web SAS, olha só, o meu caminho aqui onde eu indiquei para o meu Ruby. E eu tenho uma style aqui, .css,
que é basicamente esse arquivo aqui. Então, não criei pastas, eu quero desburocratizar para que vocês compreendam da melhor forma possível. Não criei pasta, não criei nada. Então, criei aqui um ID header e coloquei basicamente a forma como a gente escreve no CSS comum. Coloquei um background color, um font size aqui de EM, um blue. Não se atenham a essa questão do EM, do REM, isso é para uma outra aula, mas eu quero que vocês compreendam a essência da utilização do SAS apenas, ok? Então, a gente criou um style.css e para a gente começar tudo isso, fazer essa maravilha, essa mágica acontecer, a gente tem que dar o primeiro comando de instalação do SAS. Então, o que a gente faz para instalar o SAS dentro daquele caminho específico? Então, a gente vai escrever gem install SAS. E aí, pessoal, a gente espera alguns segundos e ele vai fazer o seguinte, ele vai instalar uma gema dentro dessa raiz, dessa pasta raiz, onde está todo o seu web application, ou a sua aplicação propriamente dita. E aí você tem a possibilidade de trabalhar com o SAS lá dentro, ok? Então, olha lá, instalado com sucesso, uma gema instalada. Bem tranquilo, não? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que aprender com o pré-processador. Então, como que a gente vai transformar esse CSS em SAS? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um novo arquivo aqui e vou escrever um parágrafo. Imagino que nesse parágrafo eu vou escrever aqui comumente font size 16 pixels e vou salvar aqui como style.scss. No comum a gente tem CSS e para SAS a gente tem SCSS. Vou dar um salvar. Ok, olha para você ver, ele já criou aqui para mim meu style.css e o style.scss, que é a pré-abreviação de SAS, ok? Bem tranquilo. Só que percebam que se eu salvar, ó, não está acontecendo nada, né? Não tem nada de novo. Vou atualizar aqui, olha só, ele só tem os meus dois arquivos, bem tranquilo. Só que aí, como que a gente faz para poder trabalhar com o SAS da melhor forma possível? Imagina o seguinte. Eu tenho aqui no meu diretório o meu CSS e o meu SCSS. Como que eu vou fazer para compilar, para isso compilar? Eu vou vir aqui no meu arquivo, tá? No meu SAS aqui, no meu prompt command do Ruby, perdão, e eu vou dar um simples comando. Vou escrever SAS style.scss, ou seja, a referência do nosso style em SAS, style.css. Na hora que eu der um Enter aqui, olha o que ele vai fazer para mim. Olha só. Ele já criou aqui no meu style.css, na verdade no meu style.scss, ele compilou isso daqui e jogou para o meu parágrafo do style.css. Então o que ele vai gerar aqui para você? Quando você faz a compilação, ele gera um cachê, que é basicamente um registro da sua atividade. Isso aqui ou você pode deixar lá no seu FTP ou não, eu geralmente não deixo, é apenas um registro. Mas aqui eu tenho o meu arquivo CSS básico, meu navegador vai ler. Aqui eu tenho o meu SCSS, ou seja, o meu CSS em SAS. E aqui eu tenho o meu style.css.map. Então vamos ver o que é esse style.css.map. Como é que essa marmota apareceu aqui? E olha só o que é interessante. Ele mostra para mim a versão 3. Ele mostra o source, ou seja, qual que é o arquivo que eu estou utilizando base para modificar o meu original. Então eu estou utilizando o style.scss para modificar o arquivo style.css, que é exatamente esse daqui. Na hora que eu compilei, olha o que ele fez para mim. Ele gerou aqui ele já pegou para mim e indentou. Ele já gerou o P aqui, indentou e fechou no final da minha última descrição do parâmetro de P. E aí, pessoal, isso é muito interessante, porque olha só, eu tenho meus mappings aqui, que nada mais é do que um mapeamento, ou seja, ele vai mapear o meu .scss e vai gerar aqui para mim essa criptografia, como se estivesse pegando cada ponto da minha modificação e gerando uma criptografia em mapas. Isso é muito legal. Então, vamos ver como que isso funcionaria mesmo na prática. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, suponhamos que eu vou criar aqui, imagine que eu vou criar aquele mesmo header. Então, eu vou copiar o header aqui, vou escrever aqui um header. Então, imagine que eu vou criar um header, e nesse header, eu quero o seguinte. Imagine que eu vou colocar nesse header umas configurações básicas. Então, vamos lá, background color, aí eu vou colocar CD, eu quero um font size de 0.67 em.
eu quero um color blue. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo no meu ponto .scss, ok? E aqui ele está fazendo para mim. Só que percebam o seguinte, eu estou dando Ctrl S, ele não está acontecendo nada aqui no meu prompt de comando e ele não está atualizando aqui no meu ponto .css. Então, para você não ter que ficar fazendo isso daqui toda hora, SAS, style, ponto, .css, .star.css, a gente pode utilizar um comando, pessoal, que o próprio SAS fornece para nós para atualizar em real time. Isso é muito legal. Como que a gente faz isso? SAS, tracinho, watch, style, ponto, scss, style.css. Na hora que eu fizer isso, pessoal, olha o que ele vai falar para mim. Ele vai falar que ele está assistindo as modificações e eu posso modificar, escrever no meu style.css e Ctrl C eu fecho esse ciclo de atualização em tempo real, ou seja, real time. Então, olha o que vai acontecer. Já deu Ctrl S, ele já modificou para cá. Então, imagine que eu vou jogar aqui 0.7. Atualizei, olha o que ele fez para mim. Ele detectou o arquivo style.scss, escreveu style.css e escreveu style.css.map. Ou seja, ele adicionou o caminho, os novos parâmetros que eu coloquei no meu ponto .scss. E quando eu atualizei, ele já modificou aqui no prompt de comando para mim e já inseriu aqui no meu .css, que é o meu arquivo base. Isso é muito legal. E essa referência nada mais é do que a URL onde está direcionada o meu mapa, ou seja, onde ele vai fazer a leitura do meu mapa para atribuir as variáveis, todos os meus recursos SAS dentro do meu style.css. Então é importante que você deixe isso daqui. E aí, pessoal, isso é muito bacana, porque a gente está fazendo aqui em real time, não precisa ficar dando aquele command toda hora lá, fazendo aquele comando. Então vamos apimentar isso daqui um pouquinho, vamos começar a ver como que o LESS pode transformar isso daqui. Então, imagina o seguinte, pessoal, imagina que eu tenha, aqui a gente viu, a gente basicamente utilizou aqui um header e um P sem nada de novo. Eu só vou colocar um charset, para que a gente não tenha problemas depois. Charset, UTF-8, ok? Atualizei, vamos ver aqui no prompt. Atualizou. Charset UTF-8. Beleza. Agora, imagina o seguinte, pessoal. Eu vou trazer para cá. Eu vou tentar fazer uma indentação. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um encadeamento. Então, essa é a parte 01. Encadeamento. Então, imaginem o seguinte, eu tenho um background color, que é o CD. Então, vou copiar isso daqui. Na verdade, vou copiar esse header inteiro, vou jogá-lo aqui. E aí eu vou deletar isso aqui. Percebam que tudo está acontecendo aqui em real time. E agora, eu vou fazer com que esse P esteja dentro do meu header. Olha que doideira isso daqui. Isso aqui se chama encadeamento. Quando eu der um Ctrl S, olha aqui, ele já atualizou aqui para mim. Se eu vier no meu style.css, olha o que ele fez para mim. Ele criou uma herança, pessoal, de maneira automatizada e de maneira automática. Eu só inseri meu P aqui dentro dos parâmetros da header e ele já criou aqui para mim como se fosse uma herança. Ou seja, acesse para mim o arquivo P, ou seja, perdão, acesse para mim o parágrafo da header. Isso é muito louco. E agora a gente ainda pode usar um hover e a gente não precisa utilizar o parâmetro do P de novo. A gente só coloca um end hover. E olha só o que ele vai fazer para mim. Vou colocar um color, vou escrever green. Quando eu der um Ctrl S, olha o que ele fez para mim. Header, atributos de header, header P, font size 16, header hover, color green. Ou seja, ele criou aqui para mim, pessoal, não precisa desse fechamento, porque senão ele vai atribuir somente para o P. Esse fechamento acontece aqui. Ele vai atribuir para o header e não para o P. Então, salvando, olha lá o que ele fez, header P, hover. Bem tranquilo, não? Só que como que a gente faz? Ah, Leonardo, eu tô vendo, isso é bacana, mas que negócio é esse de utilizar variável? Como que eu faço isso? Então, imagina o seguinte, pessoal. Imagina aqui que eu queira
definir algumas variáveis. Então, vamos lá, definindo variáveis. Então, imagina que eu tenho aqui um alert, ou seja, vou criar, para a gente definir variáveis no CSS, ou seja, no SAS, a gente trabalha um pouco até próximo do PHP, a gente cria o cifrão, o sinal do dólar aí. Então, cifrão alert, tracinho color blue e cifrão info, tracinho color, red. Então, imagina que eu queira um alerta de cor azul e um alerta de cor red, ou seja, eu passei a minha variável e passei o parâmetro da variável. Olha para você ver tanto que isso aqui é fácil. Eu vou simplesmente vir aqui no meu header e eu vou aplicar no meu color, imagina que o meu color está blue, eu vou passar o parâmetro aqui da minha variável. Então, cifrão alert color. Fechei. E aqui no meu green, o que eu vou fazer? Eu vou passar o cifrão info color. Quando eu der um Ctrl S, olha o que ele vai fazer para mim. Ele trouxe aqui, basicamente, que no meu header, o meu color é blue. Por quê? Eu atribuí que o alert color é igual a blue. E como eu passei o alert color para o meu color do header, ele vai capturar o blue. Se eu passei o info color, ele vai pegar red. Como o meu P, hover, tem um color de red, então ele tem que capturar o que está no info color, que é o red. Se a gente vier aqui, header, P, hover, color red. Muito doido isso daqui. E aí, pessoal, a gente tem várias possibilidades. Isso daqui é uma possibilidade. Uma outra coisa também, estou dividindo em partes, é a possibilidade de include. Ou seja, você pode importar um arquivo. Então, imagine que eu vou vir aqui. Isso, alguns desenvolvedores criam um arquivo externo, outros usam no próprio CSS. Eu gosto de criar um arquivo externo. Então, o que a gente vai fazer? Imagina o seguinte, eu vou vir aqui, vou criar um arquivo chamado reset.scss. Nesse reset.scss, eu vou criar aqui, basicamente, um reset para o meu arquivo base, ou seja, um reset aí para o meu site, não ficar marmota, zerando margem, essas coisas que vocês já conhecem. Então, imagine que eu vou escrever o seguinte, vou colocar aqui um reset padrão, ou seja, esse é o arquivo que a gente geralmente utiliza para resetar, dar display block, mexer com margem, definir os padrões do nosso site para depois aplicar o CSS bruto. Então, imagina um pairing aqui de 0, um list style none e um vertical align baseline. Eu dando um Ctrl S, olha para você ver, ele não aconteceu nada, não trouxe nada para cá porque ele não está com nenhum tipo de vínculo. Aí, o que a gente faz aqui? A gente dá um arroba include, ok? E aí, nesse include, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, é o import, arroba import, estou lembrando do PHP aqui, arroba import, e eu vou chamar o meu reset. Não precisa do parênteses, não é obrigatório, e eu fecho aqui. Não precisa também do .scss. E olha lá o que ele fez para mim, ele já detectou meu style.scss e já escreveu no meu map, já escreveu no meu style.css. Se eu vier no style.css, olha o que ele fez para mim, ele já trouxe o meu reset.scss direto para o style.css. Ou seja, o meu reset já foi diretamente para o meu arquivo base, que é o style.css ou main.css. Isso é muito legal. Só que tem uma questão, pessoal, quando for trabalhar com import, com essa parte do include, pode, por uma questão de performance, basicamente ele vai fazer requisições pedindo o arquivo e retornando, então por uma questão de performance isso não é muito legal. A indicação é de que você coloque apenas uma requisição ou duas no máximo, para que você não pese esse número de requisições e trabalhe também no mesmo caminho de pastas. Isso contribui um pouco também para que essa requisição não fique de uma forma assim tão lenta, né? Então é importante que você trabalhe o import, mas utilizando quando realmente necessário, como no caso do reset ou de um outro arquivo base que você realmente necessite. Mas lembrando que é bom trabalhar somente com um ou dois no máximo, para que você não gere aí uma perda de performance e um alto número de requisições do arquivo para que ele possa ser retornado no arquivo base, ok?
Então, pessoal, é bem tranquilo. A gente já viu aí a parte 1 de encadeamento e já viu a parte 2 do include. E agora uma coisa mais legal ainda, o que eu quero apresentar para vocês, uma coisa que muita gente me pergunta e não sabe como utilizar. Ah, Leonardo, isso é muito difícil, que é basicamente os mixins. Então, né, a minha pincelada está um pouco longa, mas é importante que vocês compreendam. Então, como que funciona o mixing, pessoal? O mixing é como se fosse uma função, ela vai trazer um conjunto de parâmetros. Então, imagina lá que você tem um shadow, e esse shadow ele tem que ser um box shadow e ele tem que funcionar para todos os tipos de browser. Então, a gente tem as variações de box shadow e você pode passar um único parâmetro para todos eles. Então, imagina um mixing. Okay? O mix é para a gente determinar isso, uma função estruturada com alguns parâmetros, e a gente tem um position cifrão value. E aí dentro desse value, imagina que eu queira colocar um display. Então um display block e um margin left de cifrão value. E um margin right de cifrão value. Ou seja, dentro do meu mix, eu passei o valor, que é o valor que está aqui, e eu coloquei os parâmetros que eu quero que aconteçam na minha função position, ou seja, no meu mixing position. E aí imagine que eu quero uma section, e aí como que eu chamo esse mixing? Como que eu chamo esses parâmetros? Basicamente pelo include, ou seja, o import a gente importa um arquivo SCSS e no include a gente importa um mixing. Então, imagine que eu quero um include position e eu quero aqui 10 pixels. Então, fechando aqui, olha o que ele vai fazer para mim. Eu tenho uma section que eu dei um include que eu chamei o meu mixing position. Se eu vier no meu style, ele já registrou aqui para mim no meu mapa, ó, ele já está acrescentando um monte de pontos aqui no mapa que são os parâmetros que a gente está inserindo no nosso style.scss, e percebam que ele já incluiu aqui o reset porque ele identificou que está dentro do arquivo base. E aí, se a gente vier no style.css, olha o que ele fez para nós. Ele pegou aqui o section, ou seja, ele pegou o nosso section onde tem o include, e no include ele puxou tudo isso daqui para nós, o display, o margin left, o margin right, e quando a gente passou o parâmetro de 10, ou seja, ele atribuiu para o nosso value 10 pixels. E aí quando a gente vem aqui, margin left vale 10 e margin right vale 10. Isso é muito louco, gente. Isso é muito gostoso de fazer, porque você reduz muito o seu código e deixa a semântica, o negócio muito mais bonito e gostoso de se trabalhar, porque fica muito mais lógico, muito mais estrutural e você ganha muito mais performance. E além disso, a gente tem nessa opção do reset, igual a gente mostrou aqui, e a gente tem o nosso encadeamento. Então, pessoal, você pode conferir mais questões sobre o SAS aqui no install. Então, você vai ver aqui sobre questões de instalação, e no Learn SAS você vai ver sobre variáveis, sintaxes, algumas coisas que a gente fez aqui, ó, passando parâmetros, ou vice-versa, prime color, igual a gente fez aqui, passou as cores. A gente tem aqui como que você pode trabalhar com o SAS diretamente para gerar já essa estrutura, como que a gente trabalha com o import, tudo isso a gente viu aqui de uma maneira bem rápida. Então essa é a parte 1 dessa parte do SAS, como trabalhar com o SAS, como iniciar no SAS. Então você tem o seu style.css, que é o seu arquivo base, onde vai ter tudo, ok? Você tem um mapa de registro, onde está as suas modificações de reset, e do style.scss, onde está toda a sua base, todos os seus mixins, suas variáveis. Eu gosto de definir em variáveis e depois eu defino os mixes. Então, é basicamente isso que vocês vão trabalhar dentro do SAS. Não deixem de ler a documentação para ver outras formas de ir trabalhando. Esse é um start para que você compreenda como trabalhar com o SAS. Agora, na próxima aula, que eu já vou colocar depois do update dessa daqui aqui no canal, você já vai ver como trabalhar com uma forma mais profissional ainda, trabalhando com SAS para criar um botão gelatinoso, como a gente conhece aí pelo desenvolvimento web. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Não deixa de assistir a próxima aula, que é a continuação dessa, ou seja, a gente vai aplicar esses conceitos que a gente viu aqui para criar um botão gelatinoso em SAS. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula e valeu!